Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um vídeo para vocês e hoje eu gostaria de trazer um assunto um pouco diferente do que a gente já via abordando, mas não tão diferente assim. Um assunto diferente, mas não de fora do assunto. Um assunto diferente, mas que está dentro do assunto, vamos colocar assim, né? Ainda está dentro do assunto aliens e apocalipse. Então, hoje eu vim trazer para vocês um relato a respeito de um povo que está sendo muito comentado aí na internet, no meio aí dos fãs, né, de alienígenas, né, no meio dos fãs de alienígenas e de extraterrestres, desse meio aí que a gente conhece como propagadores da nova era e a nova era dos seres caídos, vamos deixar bem claro assim, né? Porque sabemos que quando Yahushua reinar nos 1000 anos na Terra, também será uma nova era para os seus eleitos, uma nova era para os justos na Terra, os verdadeiramente justos, onde os portais do universo estarão abertos, os portais do cosmos estarão abertos para os mundos de luz que estarão em contato conosco na era do milênio de Yahushua. E não na era de seres caídos que querem imitar o reino milenar de Yahushua na Terra, nos substituindo pelos seus híbridos, para que possam reinar no nosso lugar aqui na Terra. Então hoje o assunto é um pouquinho diferente, mas não tão diferente assim, porque está dentro do assunto, apenas a informações que eu vou trazer para vocês a respeito de uma raça que tem sido muito falada, muito divulgada pelos pelos fã-clubes alienígenas que tem por aí no YouTube e em outros lugares. E hoje eu vim trazer a visão, né, do escritor que escreve do outro lado, né, a visão do lado de Arro, a visão, né, porque a gente sabe que no meio desse pessoal esotérico, desse pessoal que é fã desses seres e tudo, aí que a gente tem visto, que eu tenho divulgado para vocês, todos os simpatizantes, vamos botar assim uma palavra mais leve, né? Os simpatizantes aí dos povos aliens que têm contatado muitas pessoas e essas pessoas estão fazendo o trabalho deles na internet, divulgando suas mensagens, divulgando as canalizações que eles recebem através de meditação, de projeção astral e de outras diversas formas. E hoje eu vim falar para vocês a visão do outro lado, porque, como eu já disse para vocês, nessa série de vídeos que vocês têm acompanhado comigo, é que Yarro também tem mostrado a visão dele, o lado dele da história. Tem mostrado os bastidores do que acontece nos ritos ocultos destes seres, o que acontece dentro desses mundos paralelos, dos seus mundos paralelos ou mundos paralelos que eles governam, dentro de suas naves. E Yarro também tem mostrado para muitas pessoas o outro lado da história. E, neste momento, eu vou trazer para vocês o relato. E nesse momento começa a chover, do nada, uma chuva muito grande aqui em Manaus. Mas a gente vai dar continuidade assim mesmo. Então, sem mais delongas, eu trouxe para vocês hoje um relato do escritor, da onde eu tenho tirado os vários relatos a respeito dos aliens, a respeito tanto da Loja Branca como da Loja Negra. E hoje eu vim trazer um relato desse escritor, de onde eu tenho tirado todas essas informações, junto com outras confirmações de pesquisa, a respeito de uma raça que está sendo muito divulgada aí pelo meio que eu já descrevi aí para vocês, que são os aviários azuis, os famosos Blue Aviães.
Você já ouviu falar da raça Blue Avian ou aviários azuis? Ou os seres azuis, né? Além dos Blue Avians, nós temos também outros seres que são divulgados aí na mídia, como azuis, né? Que eles têm uma coloração azul. Então hoje eu venho trazer para você o relato do escritor a qual Yarro tem mostrado, né, os bastidores desses governos ocultos desses seres. E o que ele diz? E o que ele disse para mim quando eu fui questioná-lo, né? Na verdade, o que eu venho trazer aqui para vocês hoje não foi lido de nenhum dos livros dele, foi perguntado diretamente. Eu tenho contato com esse escritor. E passeando aí na internet, vendo em quantos vídeos, né, tem se falado desses seres azuis, que tem deixado muitas pessoas desse meio deslumbrado, eu resolvi perguntar para o escritor de todos esses livros a respeito de aliens, néfilins e demônios, sobre esses seres. E eu vou estar narrando para vocês aqui parte do que ele me disse, mais as minhas conclusões, ok? Então, se você não conhece os Blue Avians, nunca ouviu falar, você pode pesquisar tanto no YouTube quanto na internet a respeito deles. São os aviários azuis. Você já ouviu falar neles? Então, acompanha comigo na visão do autor do livro As 7 Raças Alienígenas da Besta do Apocalipse, a visão dele sobre os azuis. Mas antes, aguarde a nossa vinheta que nós já estamos de volta. Luz, câmera, ação! Então, pessoal, estamos de volta e vamos à entrevista que eu fiz com o escritor das 7 raças alienígenas da Besta do Apocalipse, do livro dos Almarães, dos Anunnakis, dos Homo capenses e de tantas outras raças aí que a gente viu, e de tantos outros livros, dos híbridos e entrantes, né? Greys, raptores noturnos. Então, ele escreveu aí diversos livros, né, baseado nas visões e nas revelações que Yarro deu a ele durante oração e meditação a respeito do Apocalipse. Então, vamos à visão do autor. Eu perguntei para ele o seguinte: irmão, você já ouviu falar da raça alienígena dos Blue Avians ou aviários azuis? O que você sabe sobre estes seres? Você poderia me dizer? Então, a resposta dele foi a seguinte: os azuis, os cinzentos e os marrons são variações de aliens, ou seja, eles são variações de raças alienígenas ou extraterrestres que tem vários tipos deles, né? Como os Greys. Os Greys, eles não são só, eles não têm um padrão só dos cinzentos, que são os mais famosos. Existem os Greys, já pelo nome, né? Segundo o pessoal que divulga essa raça, eles se chamam Zeta Reticulianos. Então a gente pode dizer que os Zeta Reticulianos, eles têm variações de cinzentos, de marrons, verde. Tem várias variações da raça Zeta Reticuliano. Então ele me disse o seguinte, que eles são variações de aliens, sendo os azuis mais da loja branca do que os marrons e cinzas.
Ou seja, os azuis ou os aviários azuis e também outras raças azuis, né, ele vai dizer aqui, eles são mais de loja branca, né? Trabalham mais com a fraternidade branca do que os marrons e cinzas, né? Porque muitos marrons são mais violentos do que alguns cinzentos e do que alguns azuis. Então, sendo os azuis mais da loja branca do que os marrons e cinzas. Muitos arcturianos e alfa centauris e pleidianos são azuis. Existem raças de zeta reticulianos ou greys que eles são das Pleiades, ou seja, nas Pleiades não tem só o pleidiano que parece com um ser humano mais branco. Também os zeta reticulianos que moram nas Pleiades também são chamados de pleidianos. Então, o irmão escritor do livro, ele fala o seguinte: sendo os azuis mais da loja branca do que os marrons e cinzas. Muitos arcturianos e alfa centauris e pleidianos são azuis. Muitos mantêm contato com humanos, teoricamente para ajudar a humanidade, mas são da loja branca. Os marrons são mais perigosos, mais violentos. São os pleidianos. Já os cinzentos são de vários mundos, galáxias vizinhas, como a pequena e a grande nuvem de Magalhães, deu origem aos greys. Os azuis, muito avançados na fraternidade branca, eles dizem que querem ajudar a humanidade, mas estão junto com a loja branca, que é luciferiana. Então não adianta, amados, eles se mostrarem ou canalizarem mensagens de paz para a humanidade, de fraternidade, se a gente sabe que a loja branca ou a fraternidade branca ela é luciferiana. E isso não dá para se negar, porque os governantes ocultos, a maçonaria de magia branca, ela serve à fraternidade branca. Muitos dos governos de maçonaria, de sociedades secretas, eles servem à fraternidade branca. Ou seja, eles falam muito nas lives dos seus simpatizantes, né, sobre o governo oculto, mas eles colocam toda a culpa do governo oculto nos reptilianos e draconianos. E segundo eles, existem até reptilianos bons, que não são maus, que são confederados, segundo eles, né? Que os seres confederados, eles não estão mais vibrando raiva, ódio, né? Eles já são mais evoluídos, né? E já estão junto com a Confederação Galáctica. Mas a gente sabe que, por mais que eles ponham toda a culpa do governo oculto nas mãos de draconianos e reptilianos, a gente sabe que a sociedade secreta de Loja Branca serve a eles, né? A maçonaria, o governo oculto, a raça ariana, muito difundida pelo próprio, né, Bigodudinho, da Segunda G Mundial. Então, ele sempre pregou a questão da raça ariana, e os arianos, a raça ariana é a fraternidade branca. Então, não tem como negar, né? Por mais que esses azuis, muito avançados na fraternidade branca, eles dizem que querem ajudar a humanidade, mas estão junto com a loja branca, que é luciferiana. Em todos estes mundos, há seres da luz e da escuridão. Ele deixa ponderado aqui, né? Então, porém, a luz não é a loja branca, ou grande fraternidade branca. Por mais que eles se denominem da luz, eles são luciferianos. Mas podem ter azuis do lado da verdadeira luz do Criador Yarro. Pode sim, porque a gente sabe que somente uma terça parte das estrelas do céu é que seguiu o caos. Então, isso significa que todos os humanoides, os aliens, os extraterrenos, ou melhor dizendo, dentre as raças que seguiram o caos, existem da mesma raça seres que continuaram fiéis ao Criador. Né? Ele pondera que pode sim existir, mas podem ter azuis do lado da verdadeira luz do Criador. Mas os que fazem hoje os contatos deste tipo, canalização, mensagem de paz para a humanidade,
Esse tipo que muitos youtubers simpatizantes da Loja Branca divulgam não estão com Yahoo, e sim com a Loja Branca luciferiana, que não apoiam Yahoo e nem Satã. Eles não apoiam nem Yahoo e nem Satã. Estão no caminho do meio, em cima do muro. São chamados de terceira via ou terceiro fator, né? O caminho do meio. O povo que está em cima do muro não serve nem... Eles não apoiam Satã. Na verdade, eles não apoiam os métodos de Satã, que são mais destrutivos e malignos, né? Nesse sentido. Mas também não servem o Criador, não concordam com a visão do Criador. A visão deles de mundo é muito diferente da lei que o Criador estabeleceu, e eles querem formar o próprio reino deles, independente do Criador. Por isso eles são chamados o segundo fator, o terceiro fator, melhor dizendo, o caminho do meio. Por mais que eles citem muitos profetas da Bíblia como avatares de luz que vieram para trazer evolução para a humanidade, inclusive o próprio, entre aspas, Jesus Cristo, que o Maitreya se apropriou dessa identidade para dizer que é um avatar iluminado. Mas, na verdade, na realidade, eles não seguem o Deus de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Eles são inimigos dos israelitas, eles são inimigos dos hebreus. E a sua descendência e os seus descendentes sempre foram inimigos dos hebreus. Então, o Maitreya, neste caso, se faz passar pelo Salvador e vai se fazer passar pelo Salvador como o falso Cristo da nova era, desses seres que estarão se manifestando na Terra em um tempo próximo. Então, eles são chamados de terceira via, terceiro fator, caminho do meio. Mas, no Apocalipse, eles se unirão ao Anticristo para governar o mundo, né? Eles se unirão ao príncipe da Loja Negra, ao filho do caos, ao filho de Terron, o abismo, para governar o mundo. Eles vão se aliançar, eles vão fazer um acordo com o ser das trevas para governar o mundo. O Maitreya, neste caso, seria o grande general dos azuis e também de outros povos, pois são 10 chifres da besta, e cada chifre é um povo. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres, como você já sabe, que nós já abordamos nos vídeos passados, né, irmãos? Se você ainda não viu, na verdade a gente só não falou ainda dos 10 chifres, mas a gente vai chegar lá. A besta tem 7 cabeças, que nós já abordamos em vídeos passados. Se você ainda não viu, neste caso aqui, calma aí. A besta tem 7 cabeças, que nós já abordamos em vídeos passados. Se você ainda não viu quem eles são, está lá na playlist da série As 7 Cabeças da Besta do Apocalipse. Se você ainda não viu, se você chegou aqui agora nesse vídeo atraído pelos Blue Aviões, assista minha série completa antes de continuar a respeito das 7 cabeças da Besta do Apocalipse. Só subir aí para cima a playlist que você vai ver aí uma série de vídeos a respeito de cada cabeça da Besta do Apocalipse, citada como raças alienígenas extraterrenas que procuram dominar o nosso mundo. Então, continuando, ele me disse isso, né? A besta tem 7 cabeças, como, né, você já sabe. E os 10 chifres são das divisões da grande fraternidade branca, 10 povos da raça ariana que compõem a famosa Confederação Galáctica, dos povos confederados em aliança de várias raças que trabalham junto com estes seres para governar a Terra. Na verdade, eles já governam, através de seus paus-mandados do governo oculto. Porém, o governo deles se tornará físico e aberto diante de todos quando o primeiro selo do Apocalipse for aberto, que trará o rei deles, o rei do mundo dos intraterrenos,
o cavaleiro do cavalo branco, o primeiro selo do Apocalipse, trazendo de Shambhala o tão esperado Rei do mundo deles. A falsa paz, a falsa fraternidade de um ser que trará a paz para aqueles que aceitarem o chip de controle. Mas aos que negarem o seu governo serão perseguidos e mortos através da aliança das duas bestas do Apocalipse. A besta do abismo ou do mar e a besta da terra se unirão na morte de todos os que não aceitarem o governo deles. Porém, após conseguirem matar o último resistente, essas últimas almas clamarão a Yarro pedindo vingança. E então, quando disserem paz e segurança, eliminando o último resistente, lhes sobrevirá repentina destruição, pois o anticristo, após ter conseguido seu objetivo, se virará contra Maitreya, e os dois entrarão em uma guerra nuclear que destruirá o mundo, trazendo incríveis terremotos, tsunamis e mudando os eixos ou campos magnéticos da Terra. A mudança de eixos ou campos magnéticos da Terra, tão pregada hoje em vários canais, acontecerá sim de fato, mas quem causará isso, ou o fator que causará isso, será a terceira G mundial, não da Rússia contra a Ucrânia ou de outros países, e sim a guerra da besta do Ocidente, Maitreya, juntando todos os governos da Europa, Estados Unidos e Américas contra a besta do Oriente, juntando Rússia, China e todo o Oriente em uma guerra nuclear, que trará grandes destruições e mudará os campos magnéticos da Terra. Então, os famosos aviários azuis ou Blue Aviães, a grande maioria deles fazem parte da Loja Branca ou Fraternidade Branca Universal, a raça ariana que quer dominar a Terra através de controle mental. Eles não dominam hoje eles não dominam através da força bruta como os draconianos, reptilianos, Anunnakis e outras raças, mas eles dominam hoje através de controle mental da mente das pessoas, fazendo com que elas sirvam os seus propósitos. Muitos deles através de abduções, criando os seus híbridos para substituir o ser humano na Terra pela sua raça misturada à semente humana, porque eles não podem viver aqui da forma que eles são, porque a atmosfera da Terra não faz bem para eles. Então eles precisam de um corpo híbrido para que o seu povo possa habitar aqui. Então esse é um dos motivos das grandes abduções que tem acontecido com muitas pessoas. E eu vou trazer vários vídeos, vários contos da vida real para vocês, mostrando tudo o que Yarro tem mostrado para esse irmão, para o autor desses livros que tem trazido esse conhecimento tão grande, alertando as pessoas através dos seus livros, que vai mostrar para vocês o que acontece nos bastidores desses seres e como isso tem sido feito de uma forma escalar industrial. De uma forma escalar industrial, irmãos. Então, os seres azuis, tanto os Blue Aviães como arcturianos ou Alpha Centauris, e tem pleidianos que são azuis também, e eles fazem parte da Confederação Galáctica da Grande Loja Branca, a raça ariana. Então, esse será o nosso próximo assunto. Mas antes de começar a gravar os vídeos sobre os 10 chifres da besta, ou a Grande Fraternidade Branca, eu queria trazer uma introdução, antes de falar diretamente sobre eles, a respeito dos Blue Aviães, porque eles têm sido muito divulgados na rede, e eu queria muito entender a visão do autor que tem revelado e que tem, assim, denunciado o que tem sido feito nos bastidores do mundo por esses seres. Qual é a visão dele a respeito dos Blue Aviães e dos outros seres azuis que fazem parte dessas muitas canalizações que têm aparecido aí para muitas pessoas. E ele me trouxe o que ele sabe a respeito do assunto. E eu achei interessante passar para vocês que esses seres fazem parte também da Grande Fraternidade Branca, embora possa existir também os azuis do lado do Criador,
mas eles não estão aí canalizando dessa forma, né? Não estão aí trazendo uma pregação contrária à lei de Arro para milhares de pessoas, né? Então, fica esse vídeo aí registrado. Essa é a visão do autor do livro As 7 Cabeças da Besta do Apocalipse a respeito dos aviários azuis. Então, vocês já sabem que eles são parte da Loja Branca e da agenda dos planos da Loja Branca, que é os 10 chifres da besta, que será a nossa próxima série de vídeos. Os 10 chifres da besta, os 10 povos da raça ariana que compõem a grande fraternidade branca, que tenta dominar o mundo através da diplomacia, dos discursos de paz mundial. Esses seres, eles gostam dos nossos animais e das nossas plantas, mas eles não gostam de nós, seres humanos. Eles nos acham uma raça atrasada e que só destrói o planeta. Mas quem destrói o planeta e mata os animais de forma impiedosa são os seres que servem a eles, com as suas grandes indústrias e corporações, porque muitos deles servem à Loja Branca. Eles gostam muito dos nossos animais e das nossas plantas, mas de nós, se eles pudessem nos destruir agora para colocar os híbridos deles, eles fariam. Por mais que eles aleguem ser da paz, ser da Loja Branca, mas eles lutam e batalham contra aqueles que se insurgem contra o seu governo. Então, esse será o assunto do nosso próximo vídeo, os 10 chifres da besta. Aguarde, fique firme com o Criador, busque Ele de todo o coração. Prepara-te, o Apocalipse está à porta. O Apocalipse está às portas. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Estamos vivendo o princípio das dores. Em breve, publicarei o próximo vídeo, os 10 chifres da besta. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!